Adaptações é uma coisa relativamente comum há muito tempo. Seja adaptando uma coisa de uma mídia para outra, como um mangá para um anime, um livro para um filme, etc. Ou você simplesmente pega um material mais antigo e adapta ele para um público novo. Geralmente pegando obras que a maioria das pessoas já viram, que são obras populares, e adaptando ela para um público novo, ou nos casos mais recentes, farmaníssima de nostalgia. E se tem uma obra que todo mundo já viu pelo menos um episódio na vida, seja qual versão for, essa obra é Scooby-Doo. E um episódio é basicamente equivalente a ver todos, praticamente, já que os episódios seguem basicamente a mesma fórmula. Nossos protagonistas chegam em algum lugar, conversam com o pessoal e acabam eventualmente falando sobre alguma lenda ou sobre algum ataque misterioso. Aí o monstro aparece, faz um ataque, assusta todo mundo, ou especificamente só assiste o Scooby. Então a turma se junta pra ir atrás do monstro. Não sem antes todo mundo ter que coagir o Salsicha e Scooby a participar usando biscoitos do Scooby, que quando você cresce é basicamente você percebendo que eles estão se aproveitando da larica desse maconheiro pra usar ele de bucha de canhão e botar ele em situações de quase morte. Inclusive quando eu era criança eu via essa cena e ficava com vontade de comer comida de cachorro pra saber se era bom, porque aparentemente era bom, se eu gostava, então eu devia gostar também. Eu comi, não é bom, não, crianças não comam ração de cachorro, por favor. E depois eles conseguiram obrigar basicamente o Salsicha e o Scooby a participar do plano. A Ava é uma bola, um plano, o Fred monta a armadilha, o Salsicha e o Scooby vão ser isca basicamente, e a Daphne, ela tá lá, né? Ela tá lá, dando a moral. E aí o plano parece que vai falhar de primeira, mas eventualmente dá tudo certo. Eles desmascaram o monstro pra descobrir que ele é um homem capitalista de meia idade. E esse é basicamente um resumo de como a maioria dos episódios do desenho clássico e a versão dos anos 2000 funcionam. Claro que não é todo episódio assim, tem episódios que mudam isso mais ou alguns menos, mas enfim, em geral é isso aí mesmo. E por mais que eu goste do desenho, claramente essa ideia de monstro da semana seja repetitiva, embora funcional, também é claro que depois de 55 anos desde a criação do desenho original, algumas mídias tentariam fazer algo diferente. Adaptar essa história de adolescentes numa van procurando mistérios pra resolver, e temos bons exemplos disso na verdade, os filmes em live action principalmente, o primeiro, mas você tem aquele desenho que eles são crianças, você tem quadrinhos, você tem o desenho que é só o Salsicha e Scooby enfrentando um vilão com uma máquina mistério tunada futurista, que eu acho que ninguém gosta além de mim, eu nunca vi ninguém falando sobre esse desenho, mas na minha memória ele é muito bom. E fora os exemplos bons também tem algo que eu não vou falar nesse vídeo, porque eu prefiro levar um tiro do ter que falar sobre isso, mas falando em coisa boa, a gente tem a adaptação, porque pra mim supera o material original, talvez a mais de obras no geral, que é Scooby-Doo Mistério S.A. Pra mim é uma aula de como adaptar alguma coisa, criando coisas novas, mas respeitando a obra original. Mas é claro, antes de ir direto ao ponto, eu preciso pedir pra vocês se inscreverem no canal, pra não perder nenhum vídeo cultural que sai aqui toda semana. Também deixa o like e compartilha o vídeo pra algum amigo seu, que isso ajuda demais o engajamento do vídeo. E comenta aí qualquer coisa que também já ajuda. Comenta o que você comeu no almoço hoje, que esse vídeo sai geralmente meio-dia. Então comenta o que você comeu, eu quero muito saber. Não quero não, mas comenta que ajuda bastante. Para começar aqui, Mistério S.A. pega a fórmula repetitiva de monstro da semana de Scooby-Doo, que é talvez uma das partes mais icônicas do material original, e adiciona uma trama a ela, ou seja, tem uns episódios com monstros da semana, mas ao mesmo tempo também tem uma história acontecendo e se desdobrando por trás disso. Os personagens vão se relacionando e as coisas vão acontecendo, etc. Um personagem faz uma coisa e deixa o outro bolado, e eles vão ficando assim conforme os episódios até eles resolverem, que é uma coisa que não aconteceria na série original, já que ela era episódica, então qualquer desavença seria resolvido no próprio episódio. Um exemplo para deixar explícito. A forma que a narrativa de Mistério S.A. funciona em quesito da forma como a história é contada, lembra mais um Supernatural da vida, o que faz sentido dado o momento que ela foi lançada, que foi mais ou menos na época que esse tipo de série, com esse formato tava fazendo bastante sucesso, inclusive o próprio Supernatural, que veio até um crossover com Scooby-Doo, que é no mínimo interessante. Agora que o desenho tem história, qual é a história do desenho? Falando brevemente e me mantendo longe dos spoilers por enquanto, Mistério S.A. se passa na cidade de Bahia Cristal, onde a gente acompanha nossa turma de detetives desvendando mistérios com a mentoria de uma figura misteriosa chamada Senhor E, enquanto eles vão tentando desvendar os mistérios por trás dessa cidade e tentando viver suas vidas de adolescente ali, descobrindo romances, inimizades e coisas de série adolescente que não pode faltar. Afinal, essa série é mais voltada pro público adolescente de qualquer jeito. Só com a premissa do desenho a gente já vê algumas diferenças com os desenhos anteriores, e na minha opinião diferenças positivas, como por exemplo a história se passa 90% dentro de uma cidade, e não por aí viajando o mundo e tal. Faz com que a história funcione melhor, já que é uma história mais fechada ali, naquela cidade, e a cidade é quase um personagem ali dentro. E a gente vai descobrindo toda a história dela, literalmente desde o início, e isso é bem legal. Assim como os personagens que habitam nessa cidade. Geralmente nos outros desenhos de Scooby-Doo, os personagens secundários estavam ali só pra falar o que estava acontecendo, ou seriam os vilões no final. Mas aqui tem alguns personagens recorrentes que enriquecem mais a história, com os próprios protagonistas
protagonistas, especialmente o pai do Fred, que é o clássico pai homem de negócios que não entende o filho. Tem o xerife da cidade, que é o policial incompetente, facilmente memeável. Tem a prefeita, que parece o único ser humano mais são dali. Enfim, tem um elenco mais de personagens, ajuda a série a não ficar tão maçante. E ajuda a aprofundar mais os personagens, afinal um desenho um pouco mais maduro, dadas as devidas proporções. Mas já já eu falo mais disso. O fato é que esse desenho abrange um público mais adolescente. Então questões como bullying, relacionamentos, busca de identidade acabam entrando aí sendo bem feitas, na minha opinião. Não só isso, como as coisas têm peso mais real. E antes você sabia que tudo ia acabar bem, no final ia ser só um cara com uma fantasia de monstro. Aqui as coisas ficam menos preto no branco. E eu não vou dar spoiler, mas alguém chega até aí de arrasta pra cima nesse desenho, o que me pegou bem de surpresa. Definitivamente não tava esperando isso de Scooby-Doo. E entrando agora mais em questão de spoiler, caso você não tenha visto Scooby-Doo Mystery S, eu vou deixar aí na tela um timerzinho pra você não levar spoiler. Também não esperava que o bagulho virar literalmente um horror cósmico do Lovecraft. Tanto que tem um personagem que faz referência ao Lovecraft, literalmente, o autor mais arrombado da história. E eu acho que esse desenho ter existido e ter tido essa pitada de horror cósmico fez eu gostar muito de horror cósmico, porque eu vi esse desenho quando era mais novo. E hoje em dia eu gosto muito desse tipo de coisa, eu fiquei vidrado quando eu vi isso nesse desenho. Também tem toda a questão com o Nibiru e a teoria da conspiração que é real, que eles usam um desenho. E dá pra ver que o pessoal fez esse desenho realmente gostando do que eles estavam fazendo. Dá pra reparar quando a parada é feita com carinho, tá ligado? Diferente de certas coisas que não falamos nesse canal. E agora um pouco, claro, sobre nossos protagonistas e como essa adaptação trata eles. Dá pra dizer que todos estão ótimos aqui, na verdade. Já que nas demais adaptações animadas dos personagens, eles são basicamente resumidos a uma característica. A Alva é inteligente, o Fred é galã, a Daphne é bonita. Os dois Scooby, bem, eles são os personagens mais complexos, eles são assustados e eles têm fome. Já são duas, já tá melhor. Mas em Mystery S, os personagens ganham mais destaque tanto nas personalidades quanto nas ações. Você tem a Velma, que continua sendo inteligente, mas ela também é alguém muito ciumenta e me mandona, por grande parte da história pelo menos. E também toma decisões que uma hora faz você ficar do lado da personagem, outra hora faz você odiar ela com todas as forças, como quando ela é extremamente babaca e ciumenta como salsicha, ou quando ela se une ao senhorê. Mas ao mesmo tempo você tem aí também a amizade dela com a cachorro quente, que é muito bonitinha. É uma personagem que ou você ama ou você odeia, mas não dá pra dizer que não é uma personagem bem escrita, porque ela é. Agora o Fred é o personagem mais gostável desse desenho de longe. Aqui ele é uma versão mais bobinha do personagem original, mas não vazia. Ele continua sendo o cara das armadilhas, só que aqui ele é da 10ª potência, o cara ama armadilhas. Isso é uma piada recorrente que não perde a graça, eu acho isso impressionante. Mas também é todo o arco com o pai dele, que não é o pai dele, mas é o pai dele, porque criou, então enfim, pai é quem cria. Que é muito bem feito, na verdade. Também tem o Scooby e o Salsicha, que continuam bem parecidos com o que eles eram originalmente, mas sinceramente também não precisava mudar muito. Sempre foram os personagens mais carismáticos da franquia. O Salsicha até tem um arco ali de se afirmar mais e ser alguém que ele quer realmente ser e tal. Mas no geral eles funcionam como sempre funcionaram e está ótimo, na verdade. E a Daphne, ela tá ali, né, dando apoio moral. Mas ainda assim tá mais interessante que a original, pelo menos, então tá tudo bem. E ela namora o Jacob do Crepúsculo por algum motivo. E com tudo isso, acho que dá pra falar que Mystery S é uma ótima adaptação de Scooby-Doo, pegando os elementos que fizeram o desenho original se popularizar e ser bom de fato, e dando uma profundidade maior e sem fazer do jeito idiota que certas outras adaptações acabam fazendo, inclusive algumas da mesma franquia. Eu pessoalmente adoro Mystery S.A. Quando eu era criança eu gostava muito de ver Scooby-Doo normal, e quando virei adolescente teve Mystery S.A. na minha vida pra pegar aquela história que eu já gostava e transformar em algo mais maduro, porque eu tava amadurecendo e queria ver coisa mais madura, e ter esse desenho foi muito da hora. Infelizmente quando eu virei adulto tive Velma, que não seguiu o mesmo nível de qualidade, infelizmente. Mas é legal você crescer e ter aquela obra que você gostava quando era criança, tendo adaptações mais maduras pra você ver e desfrutar de uma maneira diferente quando você é mais velho. Eu ainda sonho com Scooby-Doo, que é mais adulto, tipo, mais adulto mesmo, não necessariamente só com sangue e violência, porque eu não tenho 15 anos, mas uma parada mais madura mesmo. Mystery S.A. é maduro, mas obviamente ainda é um desenho da Cartoon, então os caras não podiam fazer qualquer coisa ali, porque é um bagulho que vai passar no canal infantil. Visa um público mais adolescente, mas tá ali pra todo mundo ver, então tem que ter um limite. Mas um dia ainda vai ter um Scooby-Doo pra adultos, assim, um Scooby-Doo mais maduro. Espero que eu não tenha matado essa chance. Enfim, eu só queria falar como realmente essa é uma adaptação que dá de 10 a 0 na maioria das adaptações que a gente vê hoje em dia em qualquer coisa, porque ela realmente trata o material original com carinho e faz uma parada legal. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!